Posso só voltar para aquele tema do Cacai? Vamos voltar. Porque é o seguinte, né? Eu até fiz a pergunta para o Cacai, mas não quis forçar porque ele, obviamente, no artigo dele, não quis citar nomes. Sim. Mas eu reforço aqui, né? Ele diz que o Lula, por razões políticas e principalmente pessoais, é outro. Principalmente pessoais. Aí a gente fica pensando, será que está se referindo à família, à companheira, à Janja? Não sei, porque o Cacai disse eu não vou citar nomes, etc, etc. Mas acontece que, coincidentemente, hoje saiu um artigo da Daniela Lima, da Globo News, também falando nesse assunto. Mesma coisa. O Lula está isolado, o Lula está com dificuldade, só que daí ela cita. Aí ela cita a Janja e diz que até o Lula, para fazer reuniões políticas, tem que fazer quando a Janja não está. Ela conta vários bastidores, é interessante a coluna da Daniela Lima, ela vai buscar bastidores, conta essa história, e tem dois personagens que, dialogando um pouco com essa carta do Cacai, a Daniela Lima da Globo News diz Janja e Rui Costa, aí ela dá os nomes, Janja e Rui Costa, ministro da Casa Civil, operam para, de alguma maneira, isolar o Lula. E isso fica no ar. Então, assim, a carta do Cacai, mais o artigo da Daniela Lima, eu não sei, eu fico achando que tem uma leitura que vai se consolidando, né, que dá a impressão que os problemas do governo estão vinculados a questões pessoais, assim, porque tem um ministro que controla muito, tem a Janja que não deixa. O Lula, gente, peraí, até de... tem 79 anos, é uma raposa de longa história na política. Dá a impressão que o Lula está sendo controlado, manietado por terceiros. Ele está fazendo isso, se estiver mesmo, por escolha. E eu acho assim, isolamento por isolamento, porque estão criando aí, tem uma criação de uma espécie de uma tese de que o Lula está isolado e encastelado. Ele está realmente sob cerco e isolado, mas é um cerco promovido pela Faria Lima, pelo tal do mercado, pela mídia tradicional, pelo Centrão, né? E agora com um empurrãozinho bastante razoável que vem de Washington, que vem do Musk, que deu apoio para as manifestações de 16 de março do bolsonarismo. Então, eu acho um pouco, assim, temerário a gente centrar a análise política em questões individuais. Essa é a minha opinião. É claro que sempre pode melhorar, que o Lula pode estar conversando menos do que deveria, mas não é por isso que o governo está vivendo uma situação, no meu entendimento. Sim. É porque tem um movimento fortíssimo de extrema-direita no mundo e porque o Lula tem um governo cheio de contradições. Ele foi eleito numa frente ampla, tem que agradar a direita que ajudou a ganhar a eleição e, ao mesmo tempo, governa com a base popular tradicional do lulismo. Como é que você dá conta dessas contradições? É isso que está atrapalhando, além de uma crise terrível na questão dos alimentos. Então, juntou tudo. E aí, porque o Lula fica muito isolado, porque a Janja não deixa ele falar com as pessoas, etc. Eu acho, aí é a minha opinião, um pouco temerário você centrar nisso, ainda mais às vésperas de uma reforma ministerial. Tem gente querendo o cargo lá do Rui Costa. Abocanhar uma coisa maior. Mas eu creio que falta isso, assim, pelas minhas tantas conversas com o mundo ali do poder em Brasília e tal, eu acho que falta aquela turma dos governos anteriores que tivesse, que conversa na mesma altura com o Lula. Sim. Eu citei o Ricardo Couto, mas eram muitos, era o Frei Beto no primeiro governo. Gilberto Carvalho. O ex-prefeito de Araraquara, o Edinho, de certa forma, ele é bom nisso. Ele conversa. Mais jovem, né? Um pouco mais jovem, mas ele tem uma troca de ideia mais afinada com o Lula. Esse cara, que até eu faço uma comparação com o nosso mundo cotidiano, de rotina, daquele amigo que, está fazendo besteira, tá fazendo besteira, que dá uma cutucada, pô, Lula, não é por aí, ou então vamos atacar por esse lado, vamos fortalecer isso. De não ser a voz única, isolamento nesse sentido, sim. Talvez possa haver mesmo no momento, que não é o Lula tudo, é o Lula com um amigo que o cutuca e diz, olha, que tal a gente atacar isso porque a extrema-direita está indo nessa linha, que tal a gente fazer isso? Eu acho que esses interlocutores desse nível, das grandes amizades, dos grandes companheiros, que foram do Zé Disseu e tantos outros, eu acho que isso, talvez exista essa solidão.